Bom dia Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos conversando com o Dr. Ronaldo Zonta, que é médico da família e da comunidade, no momento coordenador do Departamento de Gestão da Clínica e médico do ambulatório da profilaxia, né? Pré-exposição ao HIV na Policlínica do Centro de Florianópolis, na Prefeitura Municipal. É isso? É isso. Doutor Ronaldo. Ele hoje veio conversar conosco sobre o Novembro Azul, né? Nós agradecemos antecipadamente a presença dele e registramos, né, a presença da Mariana e da Sabrina, bolsistas de extensão. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, e também que esta ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, este ano, na 12ª etapa. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro do Grupo EduSex, grupo que idealizou este programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 048 99698 8484. Ainda é possível mandar uma mensagem em nossa fanpage no Facebook, denominada Programa Educação Sexual em Debate. Bem, vamos aproveitar a presença, né, do Dr. Ronaldo, a disponibilidade de estar aqui conosco, né? Eu gostaria que você apresentasse, né, se apresentassem para os nossos ouvintes, né, dizendo do lugar de sua fala, porque eu aqui anotei, e aí eu acho que é importante, né, que as pessoas saibam onde você trabalha, o que você representa, né, enquanto um estudioso, enquanto um médico, e que você inicie explicando o que é o Novembro Azul. Perfeito, então bom dia a todos, como você me apresentou, meu nome é Ronaldo, sou médico de família, né? Trabalhei durante 8 anos atendendo uma população ali no Centro de Saúde do Saco Grande e estou há 3 anos agora trabalhando no Departamento de Gestão da Clínica, na Secretaria Municipal de Saúde, onde eu sou responsável pela produção técnico-científica, alinhamento dos protocolos clínicos, assistenciais dentro da Secretaria. E atuo na minha parte clínica no ambulatório da PrEP, né, dessa profilaxia pré-exposição ao HIV lá na Policlínica, né? Bom, em relação ao Novembro Azul, então, o Novembro Azul ele é um mês que surgiu, né, é uma campanha, na verdade, que surgiu em 2003 na Austrália, aproveitando o dia 17 de novembro, que é o dia de conscientização sobre o câncer de próstata, e ele vem com o objetivo de conscientizar os homens sobre os principais problemas que afetam sua saúde e de conscientizá-los também sobre a necessidade que eles busquem os serviços de saúde e façam seus exames preventivos de saúde, né? A gente sabe que no Brasil a campanha ela acaba sendo focada bastante no câncer de próstata, porém a gente sabe que internacionalmente a própria Secretaria Municipal de Saúde busca ter um enfoque mais ampliado, discutindo a saúde do homem como um todo, visto que as principais causas de mortalidade no homem são as doenças cardiovasculares, ou seja, infartos, derrames, as causas externas, como homicídio, acidentes de trânsito, e então os cânceres, entre eles o câncer de próstata e também o câncer de pulmão. Então há necessidade que a gente fazer uma campanha um pouco mais ampliada, que fuja só da questão do câncer de próstata e sim aborde outras causas até mais, com maior magnitude, com maior, maior número de mortes, né, entre os homens, que são as doenças cardiovasculares também, né? Sim, de um modo geral, então, há um foco no Brasil para a questão do câncer de próstata no Novembro Azul. E a gente precisa pensar tudo isso enquanto processos educativos, né? Você que está à frente de uma secretaria e que escolhe, né, na sua especialização a medicina da família, né, e da comunidade, entende que na nossa sociedade nós não temos o hábito desse entendimento de prevenção. Como é que é isso, na sua experiência? Então, na verdade, assim, a gente sabe que alguns movimentos dentro do Brasil acabam focando muito no câncer de próstata, mas o Ministério da Saúde, há um bom tempo, o próprio Instituto Nacional do Câncer, alinhado aos vários institutos internacionais canadenses, europeus, inclusive dos Estados Unidos, entende que o foco
foco da campanha do Novembro Azul deva ser uma abordagem mais ampliada da saúde do homem, evitando que muitas vezes essas campanhas nos meses coloridos, que a gente tem a cada mês uma patologia sendo abordada, apesar de serem importantes, de conscientizar a população para estarem atentas a essas questões, essas doenças, a gente acaba tendo uma campanha muito voltada para o medo. E a gente sabe que a campanha voltada para o medo não funciona. Além de que no câncer de próstata, o que a gente tem? A gente sabe hoje, cientificamente, que existe praticamente quase um consenso internacional que o rastreamento, ou seja, o que é o rastreamento? Que é um homem que não sente nada. Ele não tem nenhum sintoma relacionado à alteração no jato da urina, alguma dificuldade de urinar. Uma pessoa que não sente nada, ele não deve fazer o exame de rotina, como muitas vezes a campanha tenta estimulá-lo, ou seja, faça o exame de próstata, toque retal e o PSA, que é o exame de sangue, mesmo que você não sinta nada. O que a gente sabe hoje internacionalmente é que essa decisão tem que ser uma decisão conjunta entre um médico de confiança desse homem, ou um enfermeiro de confiança bem treinado, para decidir sobre se há necessidade. Até porque há benefícios, porém há riscos em se fazer exames de rastreamento. Repetindo, quando a pessoa não sente nada, fazer um exame para rastrear ou buscar o câncer de próstata. Por quê? Porque a gente sabe hoje que em torno de 700 homens que fazem o rastreamento de câncer de próstata, a gente não consegue hoje provar que a gente consiga salvar uma vida, mas sim que a gente consegue provar que essas pessoas podem estar recebendo cuidados preventivos excessivos, o que levam a falsos positivos, a própria ansiedade de receber um possível exame que, no fim, depois de uma biópsia, que ele acaba tendo que fazer muitas vezes, ou às vezes um ultrassom, ou repetindo o exame, leva a ansiedade, e também até a diagnósticos feitos de forma errônea. Isso é muito difícil explicar para a população, porque a população tem um entendimento que todo câncer ele deve ser combatido e ele, se descoberto o quanto antes, ele é melhor. O que acontece? O câncer de próstata, principalmente em uma população mais idosa, a partir dos 70 anos, quando inclusive nem é mais recomendado que a partir dos 70, 75 anos o homem faça o rastreamento, o câncer pode ser que realmente o homem venha a ter um câncer que é de crescimento muito lento, que vai fazer com que ele nem venha a morrer desse câncer. Não tendo sintomas, não teria por que ele fazer o rastreamento. Então, o que a gente recomenda hoje? A gente recomenda hoje que, a partir dos 50 anos, se o homem quiser ter uma informação, saber se ele vai fazer ou não, necessita ou não fazer o exame de rastreamento, ele procure um médico, um enfermeiro de confiança e discuta sobre os riscos e benefícios de se fazer. Se ele tem uma história familiar de câncer de próstata, ou ele é uma pessoa negra, um homem negro, ele a partir dos 45 anos pode fazer essa discussão. Então, muitas vezes de forma errônea, é veiculado na mídia que todo homem a partir dos 40 anos deva buscar um médico para sim, de certeza, fazer o exame. E a gente sabe hoje que isso não é adequado. Várias campanhas internacionais, inclusive aqui no Brasil, a Sociedade Gaúcha de Urologia já tem esse tipo de estratégia. Posicionamento. A Sociedade Nacional de Urologia ainda não. Por isso que muitas vezes outros interesses também acabam estando presentes nessas campanhas, levando homens que muitas vezes saudáveis a fazerem exames desnecessários. E esquecendo muitas vezes as outras causas de mortalidade, que são mais importantes, inclusive, mais eu não diria, né? São tão importantes como, né? Os cânceres de próstata, que são as doenças cardiovasculares, que são as causas externas. Então hoje a gente tenta buscar a discussão dentro do Novembro Azul de que o homem, sim, ele deve buscar ter um médico de família de confiança ou de qualquer outra especialidade de confiança, ou um enfermeiro, para que ele saiba e discuta com esse profissional quais são os exames necessários que ele tem que fazer de rotina. Um deles, muito importante, é o exame do HIV, por exemplo, o exame de sífilis, para quem é sexualmente ativo, exames das hepatites virais. Muitas vezes o homem vai no médico e faz exames desnecessários, né? Antes, muitas vezes dos 40 anos, faz exame de colesterol, que a gente sabe que não vai ter nenhum benefício para a vida dele, e não pede um exame de HIV, que é super importante, que pode salvar a vida dele. Da mesma forma, a gente tem uma ideia muito equivocada no sentido de que prevenção é só fazer exames.
Quando bem indicados, eles devem ser feitos. Porém, a prevenção, a principal forma da gente prevenir uma doença, inclusive o câncer de próstata, está nas mudanças dos hábitos de vida. Então, se a gente não foca a nossa campanha naquilo que realmente é a raiz dos problemas, e principalmente essa raiz do problema relacionada às doenças cardiovasculares, infarto, derrame e câncer, como, por exemplo, o tabagismo, que é muito mais presente no homem do que na mulher, o uso excessivo do álcool, o sobrepeso, o excesso de gordura corporal, a falta de atividade física, são questões que, se abordadas de forma correta, ou seja, se abordadas e incentivadas para que esse homem busque mudar os seus hábitos, vão ter um impacto muito maior na vida dele do que simplesmente a gente focar uma campanha no fazer um exame de rotina, muitas vezes sem comprovação científica, e esquecendo todo o resto que envolve a saúde do homem. Então há uma abordagem um pouco mais global da saúde do homem, buscando trazer essas outras questões relacionadas à prevenção de saúde. Doutor Ronaldo, você está à frente, né, da Secretaria da Saúde. Como a Prefeitura conduziu, né? Porque agora a gente tem essas campanhas, os meses. Como ela conduziu essa campanha, né? Que convites foram feitos à comunidade? Como é que funcionou isso? Isso. Então, a Secretaria, de um modo geral, junto às suas unidades de saúde, os postos de saúde, policlínicas, busca, em todos esses meses, também ter esse olhar ampliado. Da mesma forma que a gente teve, no mês de outubro, o câncer de mama, a gente também ampliou o olhar para outros problemas relacionados à saúde da mulher, desfocando somente no exame de rotina que deveria ser feito. No caso do câncer de próstata, no Novembro Azul, a gente tem essa abordagem ampliada da saúde do homem, as unidades fazem isso, e é discutido entre os profissionais para que conversem com os seus pacientes, saibam, usem ferramentas também para ajudar na tomada de decisão conjunta, né? Porque é uma tomada de decisão conjunta, não basta o médico dizer que tem que fazer. A pessoa, cada vez mais a gente está orientando que as pessoas, elas busquem questionar os profissionais no sentido de que esse exame realmente é necessário fazer? Elas entendam a necessidade e saibam por quê, que esse médico oriente e que ele saiba qual é a razão e o sentido de fazer esse exame. Exatamente. Que exames eu tenho que fazer? Eu preciso fazer ele, por exemplo, é uma pergunta que toda pessoa deveria fazer para o seu médico. Da mesma forma, se eu não fizer esse exame ou esse tratamento, o que vai acontecer? Existem alternativas mais simples que não me causem prejuízo. E também se questionar até que ponto o seu profissional de saúde que lhe atende está movido por outros interesses, muitas vezes envolvidos em interesses comerciais ou mesmo da indústria farmacêutica, que acabam levando a indicar determinados tratamentos ou exames. Então a gente tem trabalhado cada vez mais na conscientização da população para que tenha uma visão crítica sobre a saúde, que busque cada vez mais trabalhar a prevenção primária, né, do câncer, que é, ou seja, prevenção primária voltada às mudanças de estilo de vida, né, e possam, então, também, de um modo geral, se discutir isso para que as pessoas, elas desfoquem só na necessidade de se fazer exames, sendo que há exames que sim são importantes e outros que devem ser discutidos com o médico a necessidade de fazer, mas foquem cada vez mais a mudanças de estilo de vida para melhorar a sua saúde de um modo geral. Então, a gente esquecer essa questão de que hoje, cada vez mais a gente quer uma resposta rápida, né? A gente quer tomar a vitamina, que a gente sabe que não funciona para nada. A gente quer tomar o polivitamínico, os minerais, a gente quer fazer a dieta da moda. E isso a gente sabe que cada vez mais a gente volta para os velhos ensinamentos, que são uma alimentação equilibrada, frutas, verduras, comida de verdade, o que a gente costuma dizer. Sim. Né? Isso substitui totalmente aqueles suplementos, ômega 3, ômega 6, as vitaminas D, que são as modas que se criam. Né? A gente sabe que isso não tem benefício, cada vez mais a ciência prova isso, e as pessoas acabam continuando fumando, não fazendo atividade física, com sobrepeso, mas se entupindo consumindo as vitaminas. Se entupindo de vitaminas, vitamina D, e fazendo exames para provar que o colesterol diminuiu ou aumentou, sendo que também não acaba não tendo um grande benefício. Então a gente tem que focar cada vez mais nessa conscientização da prevenção das pessoas nas mudanças de estilo de vida. Sim, hábitos saudáveis. E também eu acho que uma coisa interessante só de falar em relação à saúde do homem, a gente tem focado também na discussão da sexualidade, né? Na questão do homem. Então a importância, por exemplo, a gente sabe hoje que cada vez mais a gente tem um aumento crescente dos casos de doenças sexualmente transmissíveis, né? E isso tem a ver com a falta de educação sexual nas escolas e também com uma questão que acaba afugentando a discussão sobre sexo com o homem. Então, o que acontece hoje? Inclusive, tem estudos que mostram que o homem que ejacula mais
durante a semana, ele tem menos risco de ter câncer de próstata no futuro. Então, coisas que a gente não aborda. Então, vivenciar a sexualidade de maneira plena também ajuda a prevenir problemas de saúde. Sim. Então, acho que é uma questão interessante da gente também levantar. Que coisa boa. Para quem está sintonizando agora, né, com a Rádio Desk, nós estamos com o Dr. Ronaldo Zonta, que é, né, da Secretaria de Saúde do município, coordenador do Departamento de Gestão de Clínica. Ele é letra de médico, ele escreveu aqui para mim, vocês sabem que eu estou lendo o que ele escreveu, né? E ele é médico do ambulatório, né, da profilaxia pré-exposição ao HIV na Policlínica do Centro de Florianópolis, né? Estamos conversando sobre a campanha do Novembro Azul, né? E conversando, na realidade, sobre algo muito importante, que é a base do nosso programa, educação sexual, né? E sexualidade. Então, a importância desses temas para a prevenção também, para que se tenha uma vida saudável, para que a gente não tenha tantos diagnósticos. É isso, doutor Ronaldo? Exatamente. Essa é a ideia, a gente abordar, né, de uma forma ampla a saúde do homem, como a gente vem discutindo aqui no programa. Sim, porque até quando fui fazer a pesquisa para montar o roteiro, conversamos há pouco e eu disse, doutor Ronaldo, eu estou lhe perguntando sobre índice de câncer de próstata, né, por que o Brasil tem um número elevado? E, na verdade, você já vem me respondendo, dizendo que nós precisamos cuidar, né, de ter, em trabalhar com as pessoas e com as comunidades e, de um modo geral, uma visão de saúde que é integral. E aí tem um sujeito, né, que vai cuidar da sua saúde na questão da ingestão do álcool, vai cuidar da sua saúde com relação ao tabagismo. Alimentação, atividade física. E, de um modo geral, assim, você que tem uma experiência de 8 anos de atendimento da comunidade do nosso município, né? De um modo geral, não há essa conscientização, é isso? De um modo geral, a gente vê que as campanhas, elas, apesar de algumas boas iniciativas, elas focam muito na questão do medo. No medo e na doença em si. Sim. E acabam focando também na questão de se fazer exames e se tomar medicamentos. E que muitas vezes, em alguns casos, não é necessariamente a melhor alternativa. A gente sabe que uma campanha que foca no medo acaba, muitas vezes, afastando algumas pessoas do serviço de saúde. Uma campanha que foca só no tratamento medicamentoso, na prevenção através de exames, podem trazer danos à população. Isso é pouco falado. Exames também causam danos quando mal indicados. Sim, essa é uma grande estou questão. Aqui surpresa com a sua fala, porque, na verdade, a gente vive conversando com as pessoas que busquem o posto, né, que é um direito, que o serviço é público, né, e aí a necessidade de entender a justa medida de tudo isso. Exatamente. Então, por isso que isso pode soar confuso, né, para os ouvintes, para a população em geral, porque a gente sabe que existem controvérsias na medicina, infelizmente, a medicina ela não é uma matemática pronta, e essa controvérsia às vezes acaba gerando também ansiedade na população, porque de um modo geral um fala uma coisa, outro fala outra. Então o que a gente recomenda? É que você tenha realmente um profissional de saúde, seja um médico de família, uma outra especialidade ou um enfermeiro de confiança, que acompanhe você ao longo da sua vida e que você consiga então discutir com ele, com esse profissional, quais são os exames necessários a serem feitos, quais são as medidas preventivas que realmente têm eficácia. E sempre é importante lembrar, toda vez que um profissional de saúde lhe indicar um tratamento que seja mais agressivo, por exemplo, como uma cirurgia, ou que realmente vá lhe trazer uma situação de que você precisa de uma forma, usar um medicamento mais agressivo, é interessante que também se busque uma segunda opinião. Isso é uma coisa que eu acho que é uma boa prática para todas as pessoas. Não, né? Ficar só com uma opinião de um profissional. Quando a gente tem uma situação dessas, né? Até porque hoje, por exemplo, em relação ao câncer de próstata, o que a gente vinha falando, né? Claro, uma coisa bem importante, todo homem que sente alguma coisa relacionada à alteração no jato urinário, à alteração, dificuldade de fazer xixi,
qualquer outra sensação que ele tenha na região do pênis, na região embaixo do umbigo, né, dores nesse sentido, é importante que ele tenha um médico, busque, faça daí sim, né, a indicação o quanto antes dos exames, o exame de sangue, que é o PSA, em alguns casos o toque de próstata, o toque retal, né? Então a gente tem assim, a gente acabou virando uma questão de tipo, tem que fazer o toque, o homem, daí todo mundo... virou uma celeuma. Uma celeuma. E a gente sabe que na medicina muitas coisas evoluíram e a gente sabe que não é bem assim as coisas. Agora, se você tem um sintoma, é importante realmente que busque o atendimento o quanto antes. Sim. E por quê? Porque também alguns casos de câncer de próstata, hoje em dia, as próprias sociedades de urologia estão decidindo se vale ou não operar e tratar aquele câncer em alguns casos. Porque, como em alguns casos de câncer de mama, que também se fala muito pouco, há cânceres de crescimento lento, em que o médico, junto com o paciente, pode optar por manter aquele câncer sem tratamento por um tempo. Parece uma loucura o que a gente fala, mas é uma coisa importante que se saiba que... Estou surpresa mesmo, doutor Ronaldo. Claro que não é para todos os casos, sim, mas é sim. importante saber que existe isso. Por que eu digo isso? Porque se você teve, como homem, um diagnóstico, né, buscou um centro de saúde para fazer um exame porque estava sentindo alguma coisa, teve um diagnóstico de câncer de próstata, que é feito geralmente por exames de imagem, mais biópsia, você vai ter uma consulta com um urologista ou oncologista para decidir se há necessidade de se tratar ou não. E que daí sim é interessante que se busque também segundo as opiniões de profissionais de confiança e de renome para que você consiga decidir junto. Porque visto que essas informações que eu trago aqui podem ser confusas para algumas pessoas, é importante mais uma vez que a gente tenha realmente um profissional de confiança para poder discutir e avaliar. Porque a gente sabe que na questão da divulgação das campanhas, muitas vezes nem todas elas são baseadas realmente na última evidência científica, no que realmente a medicina trouxe. A gente tem que aprender também a separar o quanto das campanhas vêm voltadas para um marketing com interesses comerciais e interesses outros que não são necessariamente o interesse de melhorar a saúde da população. Então a gente tem que ter esse olhar crítico. Sim, isso é muito importante, e aí aqui o nosso compromisso, né, enquanto universidade, com esse diálogo, né, nós temos aqui, doutor Ronaldo, um quadro no nosso programa, a nossa conversa é sempre muito ligeira, né, nós temos 30 minutos, né, mas antes de pedir para ali algumas dicas de leitura, alguma questão nesse sentido, eu só gostaria de perguntar, porque quando você foi colocando, né, pensar a saúde do homem, e a campanha, na realidade, acaba trazendo para a gente esse lugar, né, como teve o Outubro Rosa, me passou um questionamento. Quem busca mais a unidade de saúde? Infelizmente, por um lado, porque acaba buscando, né, são as mulheres, mas infelizmente a gente tem uma baixa procura de homens para a unidade de saúde e também de pessoas jovens, né? Na idade adulta, idade pré ou adolescentes e adultos, né? Isso é um problema realmente, por isso que a importância que as campanhas se voltem para consciência, por isso o Novembro Azul, né? A gente tentar fazer uma campanha mais ampliada em relação à saúde global do homem, buscando que ele tenha uma vinculação com uma unidade de saúde, um centro de saúde aqui pelo SUS de Florianópolis, tenha um médico de família de confiança, um enfermeiro de confiança, para que ele saiba quais exames ele deve fazer. Porém, a gente sabe que existe uma barreira muito grande relacionada à busca do serviço de saúde, que são também os próprios horários de funcionamento das unidades de saúde. Por isso que Florianópolis e o Ministério da Saúde têm investido em ampliação dos horários. Sim. A gente não pode querer cobrar da população que ela busque sim o serviço de saúde, mas se ela só tem acesso no horário em que ela está trabalhando. No trabalho. E vai necessitar sair desse trabalho, perder aquele dia de trabalho. Então, há necessidade do serviço também se repensar. Hoje em dia a gente está trabalhando com a ideia de ampliar o horário de abertura das unidades de saúde das 7 às 7 da noite. Há uma discussão, como já aconteceu no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, de abrir unidades de saúde nos sábados, para poder também fazer exames preventivos ou atendimentos normais como nos dias de semana, né? Sim. E há também uma discussão cada vez mais, ainda muito incipiente no Brasil, da telemedicina. A gente poder fazer consultas à distância com profissionais de saúde para determinadas situações. Ainda é muito pouco falado, o nosso conselho ainda não regulamentou isso, mas provavelmente a gente vai regulamentar e provavelmente isso vai ajudar também
a acessar a unidade de saúde aqueles que têm mais dificuldade. Além da necessidade de se investir cada vez mais no SUS para que as equipes possam dar conta do tamanho da população e ofertem formas de acesso mais fáceis, como algumas equipes em Florianópolis já fazem, marcar por telefone, por WhatsApp, pela internet, por e-mail, a consulta, evitando que a pessoa se desloque até o local. Centro de saúde. Então, esses são fatores que também influenciam nessa dificuldade, muitas vezes, do homem buscar o centro de saúde. Muito importante. Obrigada, doutor Ronaldo. Infelizmente, né, eu já estava anunciando que a gente tinha pouco tempo, e a gente tem mesmo, mas a gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente chama Dicas da Semana. Nesse quadro, a gente indica alguma leitura, algum filme que tem a ver com o nosso tema, né? E, na verdade, as próprias ações, de repente, que a Prefeitura está fazendo nesse momento com relação à campanha, né? Chamando atenção para essa saúde do homem, né? Essa saúde integral. Eu acho que a dica que fica busque um centro de saúde do seu bairro, busque conhecer, busque ter um médico de confiança, um enfermeiro de confiança, para que você realmente possa discutir os benefícios e os malefícios de se fazer ou não determinados exames e tratamentos e busque, então, de um modo geral, também a ajuda para melhorar os seus hábitos de vida. Porque a gente sabe que isso realmente tem impacto definitivo em reduzir mortalidade e problemas de saúde quando a gente para de fumar, quando a gente diminui o álcool, né? E uma última dica, eu acho que é importante na saúde do homem, como a gente falou, a segunda causa de mortalidade são as causas externas, homicídios e acidentes de trânsito. O homem, ele se expõe mais a acidentes de trânsito e a mais questões de violência. Então, a importância de que a gente faça um debate mais ampliado sobre o que é ser homem na sociedade hoje e como isso se comporta em relação a esses atos mais violentos. Hoje a gente vive uma situação bem difícil, né, de um modo geral no Brasil e no mundo, onde em vez de se proclamar a paz, a gente proclama a violência e a briga entre todo mundo, né? Sim, entre as diferentes opiniões, os discursos mais inflamados e de ódio. Então há necessidade de a gente repensar isso. E em relação ao trânsito, que eu acho que é importantíssimo, porque está muito relacionado ao homem e está muito relacionado a esse mês também, Novembro Azul, a importância da gente respeitar as leis de trânsito, a gente usar o cinto de segurança, o homem usar o capacete na moto, né, que tem motocicleta, porque parece uma coisa que não tem nada a ver com medicina, mas tem tudo a ver também, porque isso é um dos grandes problemas hoje de perdas de anos potenciais de vida. São pessoas jovens que teriam muitos anos de vida, inclusive anos produtivos para a economia do país, e acabam tendo uma deficiência, algum problema ou até vindo a óbito por causa de acidentes de trânsito. Então, acho que para trazer essa dica mais ampliada, assim. Sim, muito importante. Doutor Ronaldo, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, por partilhar conosco, né, todos os seus conhecimentos, aí, os estudos, né, na área da família e da comunidade, que vem trazer para a gente também um outro olhar de medicina, né? Particularmente, eu tenho uma comadre que fez a mesma formação lá em Porto Alegre, né? Sobre a medicina familiar e comunitária, né? É um outro lugar de olhar e talvez a gente tenha que ampliar cada vez mais esse olhar, né? Se a gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, que as pessoas de fato tenham acesso, né? A tudo isso. Muito obrigada, né? O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E pedir, né, que você já fez suas considerações finais, roteiro é assim, né? Sim. Eu só vou agradecer aos ouvintes, né? E lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.